De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o presidente estadual do Democratas, Tião Bocalon, que vem aqui conversar com a gente sobre a movimentação política. Alguns assuntos que foram notícia que a gente vai debater com o Tião Bocalon já já, sobretudo a disputa eleitoral do ano que vem, que é o foco do momento. Já já eu convido o Tião Bocalon. Antes, deixa eu abraçar aqui os amigos, parceiros da Copserge. Olha, a Copserge é uma cooperativa de serviços do Acre, reconhecida por seu trabalho em defesa do cooperativismo. A Copserge é um grande exemplo de organização dos trabalhadores com geração e distribuição de renda para todos os cooperados. São lindas histórias feitas por pessoas para pessoas que mudaram vidas. Nesses 17 anos, tivemos momentos de vitórias e de tribulações. Mas com união, força e trabalho, superamos cada um dos obstáculos. Assim é a Cooperserge, uma parceria que vem dando oportunidades a você que sonha em ter uma vida melhor. Resgatando valores familiares e a dignidade, cooperando e proporcionando oportunidades para o seu crescimento intelectual e social. Cooperserge, uma cooperativa genuinamente acreana, de valores étnicos, cultural e social. Juntos, seremos mais fortes sempre. Seja você também um cooperado Cooperserge. Cooperserge, feita por pessoas para pessoas. De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Conosco o Tião Bocalon, presidente estadual do Democratas. Boa tarde, Tião. Bem-vindo mais uma vez aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, Rogério. É um prazer muito grande mais uma vez, né? Vocês abrirem espaço para a gente tratar da nossa querida política. Você dá audiência também, viu, Bocalon? É mesmo, obrigado. Que bom saber que as pessoas gostam de ver os nossos debates aqui, as nossas informações. Isso é muito gratificante, sabe? Então, Tião, pelo que a gente vem acompanhando, e o público, quem gosta de política, quem acompanha os movimentos, tem observado isso. Quer dizer, havia aí no campo da oposição uma discussão colocada para a indicação do nome que vai ser o vice na chapa da oposição. O PSDB e o Democratas eram os dois partidos que estavam postulando essa vaga. E o PSDB já se pronunciou, disse que não tem mais interesse por conta de uma série de questões. No entanto, o Democratas ainda não deu declarações oficiais a esse respeito. E você, como presidente, como é que está vendo esse momento? Qual é a posição do Democratas em relação a esse assunto? Olha só, Rogério, a verdade é o seguinte, puxando um pouquinho a história, eu não gosto muito dessas coisas, porque estão tratando as coisas via imprensa. Eu não trato as coisas via imprensa, eu trato as coisas pessoalmente. O senador Gladys Cameli esteve com a gente bem antes do dia 25 do mês passado, né, lá em Brasília. Aliás, antes da filiação do Alan Rick, ele esteve com a gente em Brasília, no gabinete do senador Agripino Maia. E lá ele deixou bastante claro, né, de que a preferência dele era que o Alan fosse o vice dele, mas que tinha o PSDB também postulando e tal, que teria que costurar para que o PSDB desistisse da postulação e que então o Alan seria o candidato a vice dele. Tudo ficou acordado, era para fazer até o dia 25, não deu certo, quando foi a filiação do Alan, não deu certo, né? E aí continuou-se as conversações ali de PSDB, Democratas e o próprio grupo todo. E aí acontece que, como você disse, né, o Rocha, agora semana atrasada, né? Dia 16, parece-me que foi, ele reuniu lá e desistiram, então, da indicação da vice. Olha, se o PSDB, que era o outro postulante, desistiu da indicação da candidatura a vice, inclusive tem mais. O próprio Rocha escreveu nas redes sociais, né, que meu vice, Alan Rick. Então, poxa, a partir desse momento, nós do Democratas entendemos que aí então o Alan seria chamado. Mas infelizmente não tivemos por parte do grupo, né, do próprio Gladson, que é o candidato a governador, não tivemos ainda um chamamento para agora vamos assumir a candidatura, né? Claro que o Democratas se colocou naquele momento, é claro que o Democratas estava postulando, em momento nenhum retirou, como fez o PSDB. Então continua colocado o nome do Alan, mas até agora, 2 semanas depois do pronunciamento do Rocha e do PSDB, infelizmente nós não fomos ainda
comunicados de que então agora será o Alan. E aí deixa a gente numa dúvida bastante grande, sabe? Porque as coisas foram tratadas, combinadas, e de repente, passado tanto tempo e nada aconteceu, a gente fica numa dúvida. Será que é verdade? Será que vai acontecer? Não vai? Então, é um problema sério isso. E nesse meio tempo em que tudo isso aconteceu, teve um movimento aí do Partido Progressista que publicou uma nota subscrita por vários outros partidos, dizendo que essa discussão só se daria no ano que vem, a discussão para a escolha do nome de vice. E isso, que influência teve nesse processo? Veja só, eu fico triste em saber que, de repente, a gente está tratando as coisas pessoalmente, né? Nós, as direções, diretamente com o senador, que é o pré-candidato ao governo do Estado, e, de repente, a gente vê que se reúne um grupo lá, no qual o Democratas não estava, entendeu? E, de repente, toma uma decisão dessa enquanto a gente está tratando as coisas aqui, entendeu? A nível de senador Gladson, a nível de direção do Democratas e tal. Quer dizer, as conversas, eu estou entendendo que as conversas aqui equivalem, né? Mas daí, de repente, sai uma reunião lá que o Democratas, volto a insistir, não estava presente, dizendo que só discutiria isso em 2018. O que eu acho um grande erro. Por quê? Porque a nossa oposição precisa definir logo quem é a chapa para ir para a rua. Dessa forma, a oposição está sangrando porque não trabalha, não está indo para a rua. Entendeu? Todo mundo unido, como se prevê, né? Todo mundo querendo, não tem que estar todo mundo unido. Tudo bem, mas para se unir, também cada um precisa de saber em que posição vai jogar. O PP já sabe que posição vai jogar, que é do governador. O PMDB já sabe que tem o Márcio Bittar. O PSD já tem o Petecão. Poxa, será que o Democratas não significa nada? Será que Mas vamos ver o outro lado, Bocalhão. Só um minutinho. O Democratas não serve nem ao menos para indicar o vice, e o nome que nós temos para indicar como vice é o Alan. Se trata de uma pessoa competente, um deputado que está fazendo um belo trabalho em Brasília, talvez o melhor trabalho desse grupo que está lá, de deputados lá. Ele tem, por exemplo, aprovou a lei do Mais Médicos, quer dizer, uma coisa que outros deputados e senadores há muito tempo vinha prometendo e não conseguiram fazer. Então, ele está fazendo um trabalho lindo em defesa da família, da vida. A Frente Popular ainda não escolheu sequer o nome que vai disputar o governo, quanto mais o vice. Quer dizer, se for comparar, estão no mesmo patamar. Não, veja só, a Frente Popular já definiu aqueles 3 nomes ali, 4 nomes, estão rodando o Estado com aqueles 3 nomes. Aqui não se definiu nem isso. Entendeu? Não se definiu apenas o nome do governador. Né? Todo mundo sabe que daquele grupo ali vai sair o candidato a governador e o candidato a vice. Agora, todo mundo sabe também, é muito claro para todo mundo, basta você rodar o Estado, você vai ver que está todo mundo dizendo que o candidato é o Marcos Alexandre. Então está definido. Então daqueles outros 3 ali vai sair um. Entendeu? Bocalhão, então eu acho que uma pergunta que todo mundo faz. E se o Alan Rick não for escolhido como vice? Vai ficar o Alan Rick, deputado federal, e o Tião Bocalhão, que é um nome de peso, no mesmo partido. Vão ser candidatos a quê? Com certeza, nós vamos trabalhar o projeto de uma chapa de deputado federal. Inclusive, eu, para poder fazer o acordo, para poder colocar o Alan lá, o Alan representar o Democratas lá, eu recuei da minha candidatura de senador, porque ainda, mesmo sabendo que o meu nome estava ali embolado com os demais, ou seja, está todo mundo junto ali, quer dizer, não dá para saber quem é o melhor dessa turma toda aí, meu nome estava no meio, e eu recuei, falei, não, eu vou para federal, desde que o Alan seja o vice. E, poxa, e nem isso está valendo. Então, isso é muito ruim. Mas, de qualquer forma, se não der certo lá, com certeza nós vamos para uma chapa de deputado federal, uma chapa própria também do Democratas. Hoje nós temos mais alguns outros nomes. Uma chapa própria e teria condições de disputar os 2 no mesmo partido? Hoje nós teríamos uma chapa completa. E, sem dúvida nenhuma, uma grande chance da gente poder fazer os 2 deputados federais. Outra pergunta que fazem, Tião Bocalhão, é sobre a possibilidade do Bocalhão vir a ser o vice, já que o Democratas, em tese, teria esse espaço, né? Conforme o que foi conversado. E se Bocalhão fosse o vice, se fosse convidado, aceitaria? Olha só, Rogério, desde o princípio, nós decidimos lá dentro do Democratas que o vice seria o Alan Rick.
Então, o nome que nós temos colocado é do Alan Henrique. Agora, você pergunta, você aceitaria, Bocalão? Deixa eu ser bem honesto aqui, Rogério. Eu não vou aceitar a condição de ser vice. Deixa eu explicar por uma razão bastante simples. Primeiro, que eu preciso buscar um mandato para mim, porque eu vou completar 12 anos sem mandato e normalmente político aqui no Acre, com 12 anos sem mandato, se acaba. Então, eu preciso de buscar um mandato. Outra coisa, por que um mandato em Brasília, para trabalhar em Brasília? Porque a minha esposa está muito doente, está numa UTI domiciliar lá próximo de Brasília, em Minas Gerais. Então, eu estando em Brasília, de repente tem algum problema maior com ela, é facinho de Brasília lá, são 3h30, 4 horas no máximo de carro, eu estou lá para dar assistência para ela, entendeu? Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Claro que não existe ninguém nesse estado com mais vontade de tirar o PT do poder, de tirar esse povo que está aí, que não desenvolveu realmente o estado como precisava desenvolver. Então, eu tenho toda a vontade de tirar esse povo daí, mas nesse momento eu preciso também pensar também na minha família, preciso pensar na minha esposa, uma guerreira que já vai completar 2 anos de UTI, quer dizer, não é fácil uma situação dessa. Então eu preciso que as pessoas entendam que eu poderia tranquilamente formar essa chapa com o Gladson, mas eu preciso, se eu for para o executivo, quem me conhece sabe que eu sou um homem dedicado, eu vou querer trabalhar de manhã, tarde e noite, sábado e domingo, e aí, meu amigo velho, eu infelizmente daí eu vou ter que deixar a minha esposa um tanto de lado. E eu não quero fazer isso, Rogério. Eu quero poder trabalhar para servir o nosso Acre, trabalhando em Brasília como deputado federal, vindo aqui toda semana, mas também quero estar um pouco mais perto da minha querida esposa, da minha rainha, que eu sempre digo, que eu acho que ela merece em função de ter sido uma grande mulher, uma grande lutadora junto comigo durante esses anos todinho, durante os 3 mandatos que eu fui prefeito, durante o tempo que eu fui secretário de Estado, ela nunca se negou a estar perto de mim, junto de mim, para ajudar a cuidar das pessoas. Eu acho que eu devo isso a ela e como bom marido, um homem que defende a família, eu acho que eu tenho a obrigação de fazer esse trabalho. Então, por isso que eu quero pedir às pessoas que de repente, meu Boca não poderia ir, que entenda essa situação, só isso que eu pediria. Muito bem, conversei aqui com o presidente estadual do Democratas, Tião Bocalon. Obrigado pela vinda, Bocalon. Obrigado, eu que agradeço imensamente, mas pode ter certeza, nós vamos ter um grupo muito bom, eu tenho certeza que o Gladson Camelian é um grande nome, nós temos uma chapa de senadores da República, eu acho que vai dar certo se Deus quiser e dessa vez a gente faz a grande mudança. Muito obrigado a você, obrigado aos amigos, fiquem todos com Deus. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo, é só um instante, até já.